E aí, turma? Beleza? Como é que vocês estão? Saudade demais de vocês, viu? Vocês não têm ideia. Sempre pensando em vocês, lembrando em vocês aqui, tá? Um abraço pra todos. Não quero citar nomes pra não esquecer de ninguém, mas gosto muito de vocês, tá, turma? Então, galera, eu tava dando uma olhada aqui no nosso conteúdo, a gente anda bem adiantado, tá? O próximo já é evolução, e tipo, evolução, eu adoro estudar evolução, eu adoro falar, ensinar de evolução e viajar junto com vocês no que é evolução. Porque tipo, que eu tô falando com vocês, eu olho pra um capim, eu tipo, vejo a evolução. Eu olho pra esse bambu, que também é um capim, vejo a evolução. Tudo que eu olho pros bichos, pra mim, pra tudo eu vejo evolução, tá certo, turma? Então nosso próximo tema vai ser evolução. Eu queria tentar aprofundar um pouquinho com vocês mais sobre genética, diversidade genética, seleção sexual, tá certo? Papel das fêmeas nessa questão da diversidade genética, sobre raças, que a gente conversasse um pouco também sobre as raças dos animais, do próprio ser humano, tá certo? Que alguns podem considerar que tem raças, outros não. Eu mesmo, pessoalmente, tá, considero que o ser humano tem raças sim, mas isso não significa que ninguém é melhor do que ninguém. O fato da gente ter raças não quer dizer que uma raça é melhor do que a outra, porque justamente para quem sabe o que é uma raça, a gente entende que são variações muito pequenas dentro dessa espécie, como por exemplo, cor da pele, ter barba ou não ter olho puxado ou não ter, que seguem um padrão. Então, para os animais isso é raça, então eu termino também considerando para o ser humano também como raça, mas sem preconceito nenhum, porque preconceito é um negócio mais burro que existe, descabido, e tipo, eu não consigo nem entender como é que uma pessoa consegue ser preconceituosa. A gente pode até conversar um pouco sobre isso, falando sobre raça, diversidade genética. Então a gente já pode começar a falar um pouco sobre preconceito. Tá, turma? Então, o que acontece? Imagina só, o ser humano é uma espécie que tem mais ou menos uns 250, 300 mil anos. Vamos colocar entre 200 mil e 300 mil anos, tá certo? E tipo, isso pra gente parece muito tempo, né? Mas tipo, galera, se vocês forem parar pra ver pra um peixe, pra uma árvore, pra essas criaturas mais antigas, tipo, é muito novo. O ser humano tá um piscar de olhos aqui dentro do nosso planeta, tá certo? Como espécie. E aí nós começamos essa nossa pequena jornada na África, tá? O ser humano é uma espécie originária da África, evoluiu na África. O que é que eu já estou dizendo com isso? Turma, todos os homens, um dia, ancestralmente, eram negros, tá? O racista é o cara mais burro que existe, porque o tataravô dele era negro. E ele, tipo, é branco. Isso é uma adaptação que favorece ele viver lá no hemisfério norte. O que ele tá fazendo aqui na linha do Equador? Ele vai ter câncer de pele. Então, tipo, não tem lógica, tá certo? O racismo, que a gente é uma espécie só, ninguém é mais inteligente nem melhor do que ninguém. Se eu for lá na África adotar uma criança, na aldeia indígena adotar uma criança, na China adotar uma criança, na Europa adotar uma criança, elas não vão ter diferença no aprendizado por serem dessas origens. Elas não vão ter diferença no seu desenvolvimento. Talvez elas tenham diferença no seu aprendizado e no seu desenvolvimento, em algumas outras características, por questões pessoais, genéticas mesmo, para aquela carga genética pessoal que ele herdou do pai e da mãe dele, mas não por essa questão maior, né? Por essa questão dele pertencer a um grupo étnico específico, tá certo? Então vamos pensar, ser humano era todo mundo preto. E aí, um dia, a galera resolveu, tá, tipo, muito lotada essa África. Olha aí, galera, vamos subir, vamos dar um rolê ali pra cima. E aí, quem foi que topou esse rolê? Tipo, 7 caras e uma mulher. E aí saíram pra esse rolê aí. E aí, nesse rolê, eles reproduziram muito. E eles colonizaram o mundo inteiro. O que? Ixi, professor, que história torta é essa, macho? Só uma mulher e todo mundo, turma. Esse negócio de monogamia é uma coisa tipo de vocês, nova, não é da nossa espécie, certo? Não são todas as espécies que são monogâmicas. Vocês acham que lá na época primitiva, que todo mundo era caçador e coletor, existia monogamia? Não, galera. Vamos se libertar um pouco assim dessa visão assim, né, moderna que a gente tem, às vezes até um pouco teológica, por essa questão do casamento e tudo. Saiu da África uma mulher e 7 homens. Estudos genéticos provam isso, tá certo? Se você quiser pesquisar melhor sobre isso, se chama Eva mitocondrial, tá certo? Eles encontraram essa informação estudando o DNA
da mitocôndria, que é uma organela que auxilia a célula na respiração, tá certo? E aí essa turma saiu da África e foi colonizando o mundo inteiro. E aí chegaram em regiões do norte, tá? Hoje aí podemos dizer da Europa, né? Lá na Rússia, na Romênia, por ali. E aí nessas regiões, qual é uma das características que o eixo da Terra inclinado faz acontecer? 6 meses do ano lá pega muita luz. 6 meses do ano lá, o eixo da Terra inclina aqui para longe do Sol e ele pega menos luz. É isso que faz lá ter outono, primavera, inverno, verão, e aqui não tem. Está na linha do Equador, o eixo da Terra não influencia quase nada, tá? E aí o que acontece? Quando eles chegaram lá, eles encontraram tipo assim um verão de 20 horas de luz. Em compensação, um inverno também de 20 horas de escuro, ou até mais, tanto de luz quanto de escuro. Vai depender da latitude que ele se encontrava no planeta. E aí vocês sabem, tipo, criancinha pequena, para endurecer os ossos, o que é que faz? Bota no sol, não é? Para ele absorver vitamina D. Então, a galera que chegou lá tinha muita melanina no corpo. O que é a melanina? Galera, melanina é uma proteína que existe na nossa pele, nos nossos pelos, nos nossos olhos, para proteger a gente da luz do sol. A gente veio da África. Quem nascer lá na África branco vai ter um câncer de pele, vai morrer. Tipo, é uma característica que não tem nem sentido da gente ser branco, entendendo que a nossa espécie evoluiu e originou-se na África, beleza? Só que quando a gente colonizou as regiões mais ao norte, mais ao sul, tá certo? Principalmente mais ao norte, porque mais ao norte eles conseguiam chegar assim mais próximos ao polo do que propriamente dito no sul da África. E aí o que é que acontece? Eles tiveram problemas com essa melanina, porque ela protegia da luz do sol, eles quase não pegavam sol. Essa pouca luz do sol que tocava a pele deles tinha melanina, então não conseguia fazer com que eles absorvessem vitamina D o suficiente. A galera sofria de raquitismo, não crescia que prestasse, quebrava os ossos com facilidade, osteoporose e problemas relacionados à calcificação dos ossos. E a gente está até aprendendo aí com esse tal de coronavírus que a vitamina D tem influência também no nosso sistema imunológico, né? Então imagina só, influenciava até o sistema imunológico da galera. Então imagina que alguém carregava uma característica, ele não precisava nem ser branco, tá? Mas uma característica de ter a pele, de ter só o gene. Ele não tinha a pele mais clara que os outros do grupo, mas o gene de ter a pele mais clara, o que a gente chama de genótipo, né? Ele não tinha o fenótipo ainda. E aí o que acontece? Ele pode ter, coincidentemente, cruzado com outra fêmea, que também carregava esse genótipo. Imagina, gerações e gerações, milhares de anos se passaram, a galera vivendo lá, com pele escura, sofrendo. Um dia, cabrim, cablã, alguém nasceu com a pele um pouquinho mais clara. O fato desse cara ter nascido com a pele um pouco mais clara fez com que ele conseguisse desenvolver os ossos um pouco melhor, fez que ele sobrevivesse um pouco melhor. Talvez as fêmeas tenham visto isso como uma vantagem. E aí, se ele teve a sorte de copular com uma fêmea que carregava esse gene, o filho dele já nasceu com essa predileção para essa pele um pouco mais clara. Ou se ele, mesmo se ele não encontrasse uma fêmea que carregasse esse gene, imagina, esse cara, tipo, não tinha monogamia, não tinha casamento, tipo assim, esse cara, tipo, pegou geral. E aí ele pegou geral, passou o rodo lá, ele tem um monte de filhote. Esses filhotes vão carregar esse gene, né? Então, de um jeito ou de outro, vai facilitar com que ele passe isso para frente, tá certo? E aí, com o tempo, com o passar das gerações, com o passar dos milhares de anos, as pessoas gradualmente foram perdendo a melanina na pele e foram se tornando branca, ao ponto de você ver esse povo que você vê hoje. Povo louro, sem um pingo de melanina que se botar no sol torra, né? Enquanto a gente era totalmente adaptado para sobreviver. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu uma adaptação para esse local no ambiente, tá certo? As mutações, a recombinação gênica, que foi justamente essa cruza, fez com que eles se transformasse e perdesse aquela pigmentação na pele que atrapalhava ele. Por exemplo, galera, nas montanhas, eu já andei, tá? Na Cordilheira dos Andes, fui até, tipo, mais de 2.000 metros de altitude lá. Já fui no Himalaia até o Gelo Eterno. Nessas duas cordilheiras, você vê que a galera que vive nas montanhas, tradicionalmente, no Himalaia, eu acho que isso é até mais gritante. Os Sherpas, né? Que eu tive lá muito com os Sherpas, eu fui em locais mais altos. E aí eu vi que as pessoas, olha só, eram baixas, de narizes largos, tá certo? Bem troncadas. Não era aquela galera baixinha, magrinha, assim, que dá um vento e leva. Não. Era uma galera, tipo, baixinha, entroncada, nariz largo, orelhona, assim.
baixinha, certo? Tornava ela mais adaptável àquela questão do frio, tá certo? Do caminhar naquelas florestas frias. Ele ser mais entroncado mantinha mais a temperatura, narinas mais largas ajudavam a aquecer melhor o ar, orelhas largas, grossas, assim, ajudavam com que ele não congelasse quando estava em temperaturas extremas. Eu conheci lá um australiano que a ponta do nariz e a ponta da orelha em cima e embaixo estavam tipo roxa. Eu acho que aquele cara estava sofrendo já quase com necrose, entendeu? Ele era muito afilado, o nariz muito fino, as orelhas muito finas, então ele estava sofrendo muito no frio. Enquanto a galera estava andando lá, tipo, eu vi gente quase pelada lá no gelo e tipo, não estavam se queimando, porque existe uma adaptação genética também, além das meditações que eles fazem, das pessoas das montanhas, carregadores. Eu vi gente carregando gente nas costas, tipo, eram locais sagrados que nem todo mundo conseguia chegar. E esses Sherpas, eles estão adaptados àquele lugar, que eles não só chegavam a esses locais, eles chegavam lá, subiam as montanhas, tá? Os caminhos, as trilhas, não é escalar, é trilha, com uma pessoa sentada numa cadeira que ele usava tipo uma mochila. A mochila dele era uma cadeira. Ele abaixava de joelho, a senhorinha sentava, ele levantava e tipo subia a montanha carregando a mulher. Um cara tipo mais baixo que eu, certo? Então essa é uma adaptação também que você vê desses Sherpas, né? Das pessoas que vivem nas montanhas e tudo, é muito interessante. E aí vai até além da questão de características físicas, né? O sangue dessas pessoas também ele é diferente, porque o ar lá é mais rarefeito. Então ele possui uma maior quantidade de glóbulos vermelhos, tá certo? Que vai ajudar ele também no transporte de oxigênio, tá? Então ele consegue otimizar melhor a absorção de oxigênio dele. Menos oxigênio no ar, ele não vai perceber, não vai cansar por isso, tá certo? E aí é muito interessante a gente parar e pensar, entender como é que essas raças acontecem, como é que elas são selecionadas. E a gente para e volta lá no pensamento seleção sexual. Turma, o poder está na mão das fêmeas, tá certo? As fêmeas detectam essas características e aí elas vão selecionar. Tipo, na minha adolescência eu nunca entendia, porque tipo, eu tinha que ter tanto trabalho para chegar na meninazinha, tinha que queixar e não sei o que, toda aquela história. E hoje eu entendo perfeitamente, tá certo? E eu posso tentar passar isso para vocês. Entendam que na natureza, em geral, tá certo? 99% das vezes, as fêmeas são mais seletivas do que os machos. E por que isso acontece, tá certo? Porque as fêmeas, elas têm uma limitação na reprodução delas que é muito interessante, que é a quantidade de gametas. Elas produzem muito menos gametas do que os machos. Então elas têm uma maior investimento de energia naquele gameta, na reprodução, ela que engravida, ela que carrega o filhote, no nosso caso, ela que amamenta, né? Tem espécie que põe ovo, tem espécie que não sei o que, mas mesmo assim é um maior investimento nessa reprodução. Enquanto o macho copula, ejacula, libera lá milhões de espermatozoides lá dentro e vai em outra fêmea, ejacula e libera milhões de espermatozoides. E o macho, para o macho, ele não precisa ser seletivo. Por quê? Quanto maior a quantidade de fêmeas ele copular, se você for pensar biologicamente, maior vai ser a possibilidade dessa espécie sobreviver, dele passar o gene para frente, dele ter um filhote. A fêmea já não. A fêmea já não pode, tipo assim, cruzar com tantos machos e engravidar de todos eles. Não pode. Ela vai selecionar o melhor macho, o que carrega as melhores características que ela acredita que vai ajudar esse filhote dela a sobreviver, consciente ou inconscientemente isso, pessoal. Tá certo? Isso acontece. Eu falo consciente ou inconscientemente, tanto pelas pessoas, pelo ser humano, como propriamente dito pelos animais. Eu acredito que determinadas características que as fêmeas dos animais selecionam, elas não entendem, elas não olham aquilo e falam: esse passarinho do papo vermelho, isso significa que ele está mais saudável, por isso eu vou me atrair por ele, porque ele tem melhor característica genética para isso. Não acredito que aconteça mais ou menos assim. Eu acredito que é tipo assim, existem fatores genéticos que fazem ela se excitar sem perceber, com características que o organismo dela entendam que vão ser mais vantajosas, tá certo? Por exemplo, os passarinhos, a gente sabe que tem aquele documentário lá, a Dança dos Pássaros, né?
A gente acho que até chegou a assistir na sala, não sei se a gente conseguiu colocar aí, não lembro bem. Eu lembro que no primeiro ano a gente assistiu só parte, a internet não aguentou. Eu acho que no terceiro ano a gente não conseguiu não. E aí o que acontece? Eu queria passar para vocês assistirem A Dança dos Pássaros, tem no Netflix. E o que é basicamente esse documentário? Galera, os cientistas descobrem, vão para uma ilha no Novíssimo Mundo, tá certo? Acho que é na Nova Guiné, por ali, por perto da Austrália. E aí eles encontram essas ilhas que tem uma família de pássaros que são conhecidas popularmente como as aves do paraíso, tá certo? E essas aves, elas elaboram danças muito complexas, elas têm às vezes, dependendo da espécie, penas multicoloridas, elas têm cantos às vezes extremamente elaborados, onde imitam vários animais, encaixam notas diferentes, sabe? Várias características são selecionadas, algumas dançam. Então as fêmeas, elas viram, encontraram, imagina só, primitivamente, chegou lá uma espécie só. Alguns passarinhos colonizaram essas ilhas. E aí algum grupo de fêmeas, tipo, se encanou de gostar com a galera que dançava. E elas selecionaram tanto esses animais que gostavam, esses machos que dançavam, que eles terminaram se tornando um grupo, uma espécie distinta por essa seleção. Ele se especiou por essa seleção sexual que aconteceu. E aí o que é que acontece? Imagina só, elas transformaram uma espécie em várias espécies, onde os machos têm que dançar para atrair a fêmea. Na outra, o macho tem que ser tipo super colorido para atrair a fêmea. Na outra, tipo, o macho tem que ser um super construtor para atrair a fêmea. Na outra, o macho tem que ser um super imitador e cantor para poder atrair a fêmea. E esses gostos das fêmeas foi que terminaram selecionando características que, com o passar de milhares de anos, milhares de geração, se tornaram tão gritantes essas diferenças que levaram a espécies novas, tá certo? Então a seleção sexual, ela é muito importante, tá certo? Para existir a diversidade genética que existe hoje, tá? E determinadas características, por exemplo, no ser humano, a gente pode parar e imaginar como que a seleção sexual influenciou. Porque imagina só, quem são os parentes mais próximos do ser humano? Tipo, gorila é um animal muito, muito, muito forte, tá certo? Que ele precisa muito da força para manter as suas fêmeas, para manter o seu território. Chimpanzé é um animal muito, muito, muito forte, que é muito violento e precisa muito da força, né? São sociedades também, são animais sociais, são sociedades patriarcais esses dois. E a gente tem os bonobos, que são matriarcais, que não são nada violentos, né? Que aí é diferente, eu nem sei direito como é que acontece a seleção sexual neles, mas quem manda é fêmea, tem tipo homossexualismo, filho faz sexo com mãe, irmão com irmão, é tipo mó putaria no meio desses macacos. E eles são tipo um parente muito próximo dos chimpanzés. O que diferencia esses bonobos dos chimpanzés é um rio. De um lado do rio é bonobo, do outro lado do rio é chimpanzé. Esse rio fez com que essas sociedades, essas fêmeas distintas, selecionassem esse grupo de machos distinto, onde tornaram duas espécies que são muito parecidas. Imagina só, a gente está comparando isso, analisando isso, fazendo uma analogia com o ser humano, né? E aí imagina só, quais características será que foram selecionadas no ser humano que fez a gente ser o que a gente é hoje? Galera, a gente é tipo, pura e simplesmente, de longe, a espécie mais inteligente do nosso planeta. Eu acredito que as fêmeas, elas selecionavam machos fortes, mas eu acredito que de uma maneira básica, onde ele tivesse que ter ali uma questão de força básica, mas elas percebiam que elas iam ter muito mais vantagens em sobreviver se elas copulassem com machos inteligentes. Esses machos inteligentes, por exemplo, poderiam, talvez em determinadas épocas da nossa espécie, dominar o fogo, que aí manteria ela aquecida, assaria a comida dela, tornaria a digestão mais fácil, a alimentação mais segura, porque ia esterilizar também de algumas bactérias, não é? Então imagina só, uma fêmea se atraiu por um fortão, foi viver com ele no frio, comendo carne crua e tipo lá bem primitiva. E outra se atraiu por um macho que talvez não fosse tão forte, mas ele sabia acender uma fogueira. Com o tempo, esse macho, sei lá, carregando essa característica genética de ser mais inteligente, ele começou a fazer uma lança, a lascar uma pedra, a construir um abrigo, enquanto o outro, tipo primitivo, morreu. Ele, a fêmea dele e os filhotes. E aí a nossa espécie se tornou, Homo sapiens, o sábio, beleza? A gente não é sábio, inteligente à toa.
A gente é sábio e inteligente porque o ambiente e principalmente as fêmeas nos selecionaram e transformaram, deixaram a nossa espécie o que é, tá certo? Então, aqui já finalizando a nossa aula, diversidade genética é muito legal, entender de diversidade, de evolução, do papel da genética é muito interessante, da seleção sexual é muito massa, entender que racismo é burrice também é muito legal. Tá? Racismo não tem o menor sentido, tá certo? As pessoas que têm esse negócio de inferiorizar as mulheres, tá aí, ó. Tá na mão delas a evolução, tá certo? A galera que tenta atacar as pessoas pela cor da pele, tá aí, ó. O ser humano é todo negro. Geneticamente, o ser humano carrega a sua raiz ancestral da África como negro. Você por dentro é negro. Tá certo? Não esqueça disso. Você também é negro. A diversidade genética da África, ela é muito, muito, muito maior do que a diversidade genética do resto do mundo, porque saíram poucas pessoas da África para colonizar o resto do mundo, tá certo? Então, a diversidade na África é maior. O ancestral do ser humano é negro e as fêmeas tocam a evolução através da seleção sexual, tá? Valeu, turma. Foi bom conversar com vocês. Até a próxima semana.